então prerrogativa de que eu sou um paciente psiquiátrico, não tenho mais poderes mágicos, até há uns 5 anos atrás, talvez menos, 3 anos atrás, eu até tinha alguns poderes mágicos. E eu saí então e falei, vou me apresentar à humanidade, vou dizer, humanos, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou uma criatura, apesar de nascida humana, seja lá o que for que existe, a minha alma, a minha cognição me permite um controle das coisas santas de Deus, essas coisas. Seria o primeiro a fazer isso? Não. Um personagem, um dos personagens mais incríveis e mais conhecidos do mundo, Jesus, fez exatamente isso. Um humano comum, nascido igual a eu, nasci igual a você. Ele fez coisas fantásticas e maravilhosas. E na época existiam médicos, doutores, psiquiatras? Não. O que existiam eram os fariseus, os judeus, né? Os padres da época, entre aspas, os líderes religiosos. Então eles chamaram Jesus lá e disse, Jesus Nazareno. Lógico que nessa palavra Jesus Nazareno, você veio, foi inventado bem depois lá com os gregos, né? Mas a gente usa essa terminologia, você que entende aí de história, né? Na época ele chamava Eixo, sei lá, era um judeuzinho, magrinho, feio pra caramba. Então, os fariseus, né? Todos os judeus, falaram, ô Jesus Nazareno, você é um bosta, cara. Falaram, vou chamar Jesus de bosta. Nós estamos dizendo abertamente para que todos ouçam que nós iremos matá-lo. Porque você fica dizendo para todo mundo que você é filho de Deus. Isso é uma heresia do tamanho da puta que te pariu, cara. E aí Jesus, aquele ser iluminado em toda a sua grandiosidade de Jesus, virou para os fariseus e falou, vão tomar no cu, seus filhos das putas. Os fariseus ficaram bravos. Mas Jesus, seu bostinha, você vai mandar nós tomar no cu? E isso que eu tô falando para você, entendeu? Por incrível que pareça, as primeiras bíblias escritas, aquelas antigonas de 1600 e lá vai porrada, falava muito palavrão. Porque na época a gente tem que entender que aqueles homens judeus pobres vivendo lá naquela Israel, naquela cidade santa lá, né, onde era o templo e onde Jesus andava por lá, eles eram homens chucros, muito poucos eram letrados, então a conversa era meio na base da ignorância mesmo. E aí Jesus falou para os judeus, não está escrito na vossa lei, e vossa lei significa a Bíblia, lá um dos salmos, você pesquisa aí no Google, não, Jesus disse para os caras, não está escrito na Bíblia, vós sois deuses? Quem está dizendo essa frase? É Deus, cara, Deus dizendo para nós, eu, tu, ele, nós, vós, vamos supor que Deus está lá no monte de Deus, maior monte de todos, e ele fala, vós sois deuses. Ele está falando para a baleia, para o macaco, para o chimpanzé, para o cachorro, para o gatinho. Não, cara, tá falando para você, o Homo sapiens sapiens. Então, aí em uma outra parte da Bíblia, se eu não me engano, em Lucas, Jesus cita Darwin, isso. Lógico que Darwin nem havia nascido, mas nós estamos falando aqui para pessoas inteligentes, doutores, mestres. Então Jesus, citando Darwin, e você aí do outro lado ouvindo isso, entenda que é
uma concepção, eu estou criando aqui uma narrativa baseado na sua inteligência. Você sabe que a cronologia está errada, mas é algo filosófico do pensamento humano, entendeu? Pelo amor de Jesus, você não é idiota, você não é um daqueles imbecis. Olha só, eu vou ser processado. Você não é um daqueles imbecis enganados por homens espertos que se vangloriam. Não é isso? Ah, dê a sua casa para a obra de Deus, cara. Muito bem. Falo, ponha Deus pessoalmente aqui e eu dou a casa para ele. Nem morta, né, meu querido? Seu blasfemo do inferno, vai embora da nossa igreja. Você entendeu, meu anjo, meu amado, querido ouvinte? Aí, Jesus disse para os fariseus: se na sua Bíblia está escrito vós sois deuses, haja como um Deus. E lá no livro, Jesus citando Darwin, falando para os apóstolos, eu acho que é livro de João, ele fala, segundo a teoria de Darwin, vós sois todos animais da mesma espécie, explicando isso para os apóstolos dele. Então, eu já não vos chamo mais vocês de servos, mas por vocês serem animais da mesma espécie que eu sou, portanto, o que eu faço é bem dentro da estatística, essa que você estuda lá na escola, na universidade, dentro da estatística, vocês podem fazer a mesma coisa. Então, se aquele Jesus, ele existe, de verdade existiu, enfim, tudo que Jesus fez, você é capaz de fazer. E eu fiz, eu sou uma prova viva disso. E quando isso aconteceu, então, eu fui convidado a ser um paciente psiquiátrico grave, né? Porque ateus, então, não souberam lidar com aquela situação. E aí eu deixei tudo isso para trás e falei, não, eu vou convencer vocês pela lábia, pela conversa. E vou lhes contar sobre o futuro que virá a partir desse presente, nós agora, se vocês forem capazes não de seguir as orientações que eu der. Primeira coisa, já existe um viés. Esse viés está escrito na Bíblia. Poucos foram por ele. Aliás, uma única igreja foi por ele, que são os Testemunhas de Jeová. Eles falam que haverá 2 reinos do céu, está escrito na Bíblia. O primeiro é físico. Ele vai acontecer aqui nesse planeta. É o nosso negócio. Eu vou ensinar vocês a criar aquele reino dos céus. Físico dos Testemunhas de Jeová, que não é deles, eles leram na Bíblia, só que nenhum outro fora eles explica isso para vocês. Para quê? Para que lá no futurão, futuro distante, a máquina que nós criarmos agora, usando ecos do Big Bang, houve uma explosão no universo, o Big Bang, e aquelas ondas de rádio das explosões ressonaram pelo universo todo. E naquela teoria que se uma borboleta bater asas no Central Park em Nova York, uma árvore venha cair pela cadeia de eventos lá na floresta amazônica. E isso é verdade, isso é pura realidade. Então, tudo, desde asas de borboleta, o seu pensamento, árvores caindo na Amazônia, tudo deixou sua impressão digital nas chamadas ondas de ressonância no universo a partir do Big Bang. Estuda isso, é importantíssimo.